Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Quem aí está sendo abençoado pela série Provérbios, e hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 8, versículos 22 até o 30. Antes de nós lermos esse trecho, quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal e para estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Quero aproveitar mais uma vez esse espaço para continuamente agradecer a cada pessoa que eu tenho a alegria e o privilégio de ver pela primeira vez pessoalmente em alguma ocasião. Então tem sempre algum ajuntamento, algum evento, algum culto ou alguma ocasião do dia a dia onde pela primeira vez eu tenho a alegria ali de olhar nos olhos de quem está conectado conosco aqui diariamente. Então, para todas as pessoas que eu tive essa alegria, essa satisfação nos últimos dias, fica a minha gratidão no coração e vem com a gente porque os nossos devocionais, para a glória de Deus, tem sido um presente do céu. Não é verdade? Provérbios capítulo 8, versos 22 até o 30, vão dizer assim: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, além das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Talvez você já se pergunte assim, aqui. Tiago, você falou, fui formada. Quem é essa pessoa? É uma mulher que está escrevendo? O texto está falando de quem? Você está falando da sabedoria, certo? Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, o seu prazer me alegrava continuamente com a sua presença. Gente, eu estou à vista bastante cansado, então, se eu esfregar os olhos em alguns momentos do devocional, não se incomodem com isso. A gente se incomoda, né? Às vezes é um toque ou outro que a gente tem, a pessoa fica incomodada ali, me perdoe se isso te afetar, mas eu acredito que não. Os versículos 22 a 30, eles trazem uma linguagem poética bem rica, né? Tem um traço poético aqui acima do normal. Embora a poesia seja uma forma de escrita muito comum dentro do judaísmo, inclusive no texto de Provérbios. Mas aqui você vê uma carga poética muito forte. E não só nesse trecho, mas em outros trechos de Provérbios também, é como se Salomão se vestisse, né, da personagem sabedoria. E aí ele começa a falar em primeira pessoa. E qual é a ideia por trás dessa poesia de Salomão? Qual é a ideia por trás dessa forma de escrita onde ele passa a falar em primeira pessoa em nome da sabedoria? A ideia desse trecho é falar da atemporalidade. O que é uma coisa atemporal? É uma coisa que está fora do tempo, ou seja, uma coisa que não se limita ao tempo. O tempo ele pode ter muitas divisões, certo? Você pode dividir o tempo em milênios, em séculos, décadas, anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. Você pode dividir o tempo entre passado, presente e futuro. Você pode dividir o tempo de várias formas, mas o tempo ele vai lhe trazer, primeiro, uma situação, ou seja, ele vai te situar o que é ontem, o que é antes de ontem, o que é semana passada. Isso te ajuda a se situar, tá? A questão temporal. E o tempo também vai trazer limitadores, tá? Quando a gente fala que o tempo traz limitadores, é que nem tudo é para sempre. E as coisas estão em constante desenvolvimento, em constante mutação. A nossa vida é coberta dessa constante mudança. Mas algumas coisas nunca mudam. Por exemplo, a verdade nunca muda.
ela pode deixar de ser celebrada, ela pode ser, qual a palavra que eu posso usar? Eu vou usar uma palavra difícil, eu quero falar, ela pode ser tergiversada. Mas aí alguém ia perguntar, o que é tergiversada, Thiago? A verdade, ela pode ser, digamos, alguém pode usar a verdade para algo ruim. Thiago, como é que se usa a verdade para algo ruim? Você pode pegar o exemplo de Satanás lá no deserto, tentando Jesus, né? Ele fala assim, olha, está escrito, se você se lançar daqui para baixo, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde. Então, se você é filho de Deus, se lança daqui para baixo. E realmente, o que Satanás utilizou na Bíblia estava escrito de fato. Era a verdade. Está ali, está escrito, é bíblico. Mas ele utilizou daquela verdade, né, daquela informação verdadeira, para tentar Jesus, para que Jesus fizesse algo que não condizia com o seu chamado, que nesse caso seria usar os poderes divinos dele para benefício próprio e não para o propósito que ele veio cumprir. A ideia por trás da tentação de Satanás era essa, né? Por isso que tem as 3 tentações. Transforma uma pedra em pão, se lança daqui para baixo, ou então, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. A ideia era tocar no ego de Jesus, falar assim, ó, pega o teu poder, pega o teu propósito, pega a tua posição e usa para o seu próprio bem. Mas, na verdade, Jesus ele veio para o nosso bem. Ele veio morrer, ele veio padecer, veio pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Eu falo isso aqui, já começa a me arrepiar, um negócio realmente maravilhoso. Mas, falando sobre atemporalidade, a sabedoria é uma dessas coisas atemporais, é uma dessas coisas eternas. É por isso que nós estamos aqui, milênios depois, lendo esse texto de Provérbios, que foi escrito muito antes de Cristo, tá? Não é que foi escrito há 2000 anos, quando Cristo nasceu. Foi escrito muito antes de Cristo. E ainda assim, esses conselhos, eles permanecem válidos, eles permanecem efetivos. Por quê? Porque eles são atemporais. É uma verdade que Deus, que está fora do tempo, Deus apresentou para nós que estamos dentro do tempo. Então, eu posso utilizar essa sabedoria hoje, posso utilizar amanhã. Teve gente que utilizou em 1700, teve gente que utilizou no ano 900, teve gente que utilizou antes de Cristo, tem gente que vai utilizar daqui a 1000 anos, tem gente que vai utilizar daqui a sempre. Até mesmo quando Jesus voltar, quando o mundo for redimido, quando esta era passar, essa verdade permanecerá. A Bíblia fala que passarão céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se hoje alguém soltar uma bomba nuclear e destruir a humanidade inteira, Deus livre e guarde, né? Vai destruir a humanidade inteira, acaba todo mundo num piscar de olhos, todo mundo evaporar. Ainda assim, essa verdade vai prevalecer. Quando Jesus voltar, quando nós sairmos desse corpo natural caído e recebermos um corpo glorificado, essa verdade ainda permanecerá. Então, por que que isso é tão importante para a gente? O fato da sabedoria ser atemporal significa que ela nos serve para todo o tempo. Você pode aprender hoje e você vai usar por toda a sua vida. A Bíblia, por exemplo, aconselha os pais a dizerem assim, perdão, a fazer. Jesus, blá, blá, blá. Voltar, resetar aqui. A Bíblia aconselha os pais, tá, a ensinarem os seus filhos no caminho do Senhor e fala assim, ó, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Da mesma forma que um pai ele dá um conselho para o filho ainda é criança, e aquele conselho guia o filho pela vida inteira, a palavra de Deus vai nos guiar por toda a nossa vida, porque ela é uma verdade atemporal. Pode mudar, gente, tecnologia, pode mudar a inteligência artificial, pode mudar o que for, podem tentar reescrever a história, podem tentar resetar o mundo, podem tentar reeditar o passado, podem tentar o que for. Essa verdade, ela permanecerá para sempre. Olha a importância de ler a palavra de Deus, né? Então, você pega hoje uma lição que tem aqui, você usa para toda a sua vida. Ela não tem data de validade. Você pode comprar alimentos com data de validade, você pode comprar objetos com data de validade, você pode comprar assinaturas de streaming que vão ter ali data de validade, mas a palavra de Deus, ela é atemporal. Portanto, nós podemos confiar que esse conhecimento sempre será útil para a nossa vida. Porque a sabedoria de Deus, ela não é só uma revelação de uma dica, né, de um insight. Ela é uma revelação do coração de Deus. Compreende? A sabedoria, ela não é uma dica, um insight. Vou te dar uma dica aqui para você sair bem na prova. Bom, pode servir para você sair bem numa prova, mas é o compartilhar do coração de Deus. É algo eterno, é algo que você pode usufruir
perenemente, permanentemente. Então, o fato de ser atemporal, segunda coisa, é que essa sabedoria, ela não só resolve os nossos problemas do presente, mas ela nos prepara para problemas do futuro. Muitas pessoas, elas conhecem a Deus, e quando eu conhecer a Deus, é ter uma experiência com Deus, tá? Muitas pessoas têm uma experiência com Deus pela primeira vez em momentos de dificuldade, momentos de crise, né? A crise tem esse poder de nos aproximar de Deus muitas vezes. Muitas e muitas vezes Deus ele manda a crise para que a gente venha se aproximar dele através da crise, para que a gente venha cumprir o propósito dele através da crise. A gente venha ter experiência com ele e encontrar ele no meio da crise. Então, é muito comum que você tenha tido e que as pessoas tenham uma primeira profunda experiência com Deus no momento ruim. Então, a pessoa chega para Deus tentando resolver um problema, sabe? Olha, Deus, eu estou aqui, eu preciso de uma cura, eu estou entre a vida e a morte, eu preciso salvar o meu casamento, eu preciso a vida do meu filho que está em risco, eu preciso resolver tal problema, uma questão muito difícil, e você se aproxima de Deus. Mas, embora Deus de fato tenha salvação, cura e livramento para os nossos problemas presentes, Ele também quer nos ensinar a caminhar no futuro. Aí vem o aspecto da graça de Deus, e a graça de Deus, ela opera em duas fases. Guarda isso aqui. A graça de Deus, ela opera em duas fases. A graça de Deus primeiro opera nos salvando, depois a graça de Deus opera nos reeducando. Isso está lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu faço até questão de ler com vocês esse texto, porque isso aqui é transformador para as nossas vidas. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. Então, a primeira coisa que a graça nos faz, que a graça faz para nós, é nos salvar. É nos salvar. É nos livrar de uma condenação futura, nos tirar do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Mas aí o verso 12 vai dizer assim, ó: ela nos ensina a renunciar a impiedades, a paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, a primeira coisa, a graça se manifesta salvadora. Segunda coisa, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões do mundo e ao pecado. Então a graça ela vai te salvar e vai te reeducar. É por isso que alguém que tem um encontro profundo com Deus mesmo, ela não consegue mais viver da mesma forma, né? Tem aquela música que a gente canta muito, que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quando você bebe, meu irmão, do rio de águas vivas, quando você experimenta a presença de Deus, quando você recebe essa paz que excede todo entendimento, tudo que for abaixo disso aqui, você não vai se contentar mais. Os prazeres que o mundo dá, você já não se contenta mais. Aquele vazio que você sentia antes, você já não quer mais voltar para aquilo, entende? Então, a graça de Deus, ela reeduca a nossa alma. Então, essa sabedoria é também manifestação da graça de Deus. Não é só um insight, não é só uma dica qualquer, né? Não é uma consultoria apenas. Ela é um caminho para você se livrar, para você resolver os problemas presentes e para você evitar problemas futuros. Eu tenho certeza que algumas lições da vida, você aprendeu a partir do erro, né? Você errou, sentiu as consequências na sua pele e esse erro te educou, de certa forma, né? Tem pessoas que, infelizmente, nem errando aprendem. Elas repetem o mesmo erro continuamente, elas não aprenderam com o erro. Mas se você tirar lições até mesmo do erro, o erro vai te ensinar uma sabedoria para você aplicar no seu futuro. Olha, eu errei aqui, eu errei hoje, eu errei nessa situação. Aqui eu não erro mais. Se for para errar, erre erros novos. Porque você vai aprender com o seu erro para não repetir a mesma coisa, tá? Então, a sabedoria, o fato da sabedoria ser atemporal, isso nos garante também que ela não só nos livra dos problemas presentes, mas também nos ajuda a viver situações futuras. Lembra que eu falei aqui no último devocional, último ou penúltimo, eu falei assim, a gente não pode, foi o penúltimo devocional, a gente não pode abrir a Bíblia só em momento de crise. Compreende? A gente não pode abrir a Bíblia só como um apagar de incêndio,
da nossa vida. A gente precisa ler a Bíblia, meditar nela, se alimentar dela todos os dias, porque isso vai formando em nosso interior uma nova postura, um novo ser, uma nova forma de viver, de caminhar, de ver, de andar na vida, que já vai evitar problemas futuros. Tem pessoas que são inteligentes o suficiente para resolverem os problemas em que se meteram. Outras pessoas são sábias para nem se meterem nesses problemas, para andarem de um modo já a fim de evitar esses problemas de surgirem. Então, assim também nos ajuda a sabedoria. O fato dela ser atemporal me faz confiar que ela não é só uma moda passageira, não é só uma coisa para hoje, não é uma coisa que vai se esvair em 24 horas. Ela vai permanecer para sempre e pode nos ajudar hoje e pode nos ajudar no amanhã. Eu falei de hoje e de amanhã, mas eu enfatizo também que a sabedoria nos ajuda a resolver nosso passado. A sabedoria nos ajuda a lidar com aquilo que passou, certo? Às vezes você precisa revisitar o seu passado para fechar ciclos, para perdoar pessoas, para reparar danos, para curar feridas. Talvez você precise revisitar seu passado. Você vai revisitar com sabedoria. Revisitar é diferente de morar no passado, né? Que você vai visitar alguém é uma coisa, você vai morar numa casa é outra. Tem pessoas que acabam morando no passado. E para você que está morando no passado, a sabedoria também vai te servir. Que ela vai te arrancar de lá. Você está preso no seu passado, você não avança. Então, até nisso, a atemporalidade da sabedoria, ela vai ser profunda para as nossas vidas. Rapaz, eu estou empolgado com isso aqui. Realmente uma graça de Deus muito grande nessa revelação. E para fechar, gente, essa nossa meditação sobre a atemporalidade da sabedoria, né? O fato da sabedoria ser atemporal, estar além do tempo. Eu quero enfatizar que o fato dela ser atemporal também mostra que ela passou pelo teste do tempo, tá? O fato da sabedoria ser atemporal mostra que ela passou pelo teste do tempo, ou seja, ela não é uma modinha qualquer. Ela não é uma trend que surgiu no TikTok semana passada. Ela não é uma hashtag que o pessoal levantou lá no Twitter, no X, né? Lá no Instagram, não, viralização, não. A sabedoria, ela passou pelo teste do tempo. Inclusive, essa ideia de passar pelo teste do tempo, isso serve para todas as áreas. Todas as áreas. Todo mundo que estuda finanças, que estuda empreendedorismo, que estuda família, que estuda, sabe, doutrinas, né? Você começa a perceber no teste do tempo aquilo que resistiu ao tempo, aquilo que é durável, aquilo que se comprovou eficaz, se comprovou eficiente. Às vezes, quando você está vivendo algo no presente, você não sabe se aquilo é passageiro ou se é para sempre, né? Se a gente fosse voltar aqui, por exemplo, vamos pensar em algo simples, algo, né, muito bobo na nossa realidade. Se a gente voltasse aqui a 30, 40 anos atrás, quem poderia dizer? Quem poderia dizer que teria uma tecnologia que as pessoas um dia elas deixariam de assistir televisão e passariam a assistir tudo na palma das suas mãos? Quando só tinha um rádio, quem poderia dizer que alguém poderia um dia filmar um evento em um lugar do mundo e do outro lado do mundo milhões de pessoas assistirem? Quem poderia dizer? Porque quando você está vivendo aquela tecnologia ali, você pensa, uau, isso é a coisa mais avançada que eu já vi. É impossível alguém fazer algo maior do que isso. E aí, ano após ano, alguém vai evoluindo, avançando, trazendo novas ideias, novas tecnologias. Você vai ali sempre, constantemente se adaptando. Mas, embora algumas tecnologias tornem-se obsoletas, a sabedoria de Deus jamais. Por quê? Porque ela passou pelo teste do tempo. Você vai ver que valores como verdade, bondade, lealdade, fidelidade, gratidão, todos esses valores, isso aqui, gente, é eterno. Isso serve para qualquer relação, em qualquer lugar, em qualquer sociedade. Você pode entrar numa sociedade, vamos pensar uma sociedade que seja governada por um governo ateísta. O governo ali não acredita em Deus, persegue os cristãos, mata os... Acontece. Em vários lugares do mundo tem cristãos que são mortos por serem cristãos. Pessoas são mortas por serem encontradas com uma Bíblia nas mãos. Isso pode acontecer. Nesses lugares, a verdade, a bondade, o amor, a lealdade, a gratidão, a fidelidade, tudo isso, ainda assim, são valores perenes. Seja no paraíso, seja lá no inferno. Isso aqui sempre vai te guardar. No dia bom, no dia mau, isso aqui sempre vai te guardar. Na estação boa, na estação ruim. Sempre vai te guardar.
na boa fase e na má fase. Isso sempre vai te guardar. Tem gente que fala assim, ó, time que está ganhando não se mexe. Eu discordo um pouco disso. Primeiro que algo pode estar dando certo e você pode melhorar algo que está dando certo, né? Mas essa ideia de time que está ganhando não se mexe, ela é perigosa porque, ah, primeiro, te faz deixar de avaliar o que você está fazendo e nem sempre, se tiver dando um resultado, é porque você está fazendo certo. Às vezes você está prosperando apesar daquilo, né? Apesar daquilo. Não é por causa daquilo, é apesar daquilo. Mas tem também o fato de que nem sempre quando o cenário muda, você tem que abandonar os seus valores. Se você tem valores corrompidos, aí sim, aí você tem que mudar. Aí você tem que mudar radicalmente. Mas, meu irmão, pessoas boas também passam por situações ruins. Pessoas fiéis são traídas. Pessoas leais são deixadas de lado. Pessoas bondosas sofrem maldade. Entende? Então, às vezes o cenário muda, você sai da boa fase para a má fase, né? O que é a boa fase, já? A boa fase, meu irmão, quando tudo dá certo para você. Má fase é quando tudo parece dar errado, né? Mas aí você vai para uma fase, aí você pensa assim, poxa, será que está valendo a pena ser bom? Será que está valendo a pena amar o próximo? Será que está valendo a pena ser fiel? Será que está valendo a pena ficar sempre saindo de bobo, né? Quando as pessoas dizem abestalhado, né? Parece que todo mundo tá sendo tá acelerado e você está ficando para trás, está fazendo o que é correto. Será que vale a pena? Vale sim. Vale sim. Porque esses valores, eles são eternos. Aquela vantagem que alguém tem por passar a perna é uma vantagem passageira. Aquela vantagem que o empresário tem por, como é que fala, sonegar impostos, aquilo é passageiro. Aquela vantagem que alguém tem, suposta vantagem, né? Suposta vantagem que alguém tem por corrupção, tudo aquilo é passageiro. O que você carrega é eterno. Aí eu sou lembrado agora do Salmo de Asaf, Salmo 73, onde Asaf fala isso com Deus, né? A gente já fez um devocional sobre isso aqui. E Asaf fala assim, Senhor, eu estou olhando para as pessoas, todo mundo que está vivendo errado está prosperando. Todo mundo que está vivendo errado está ficando famoso, está sendo aplaudido, está sendo validado, está sendo respeitado. Eu estou aqui fazendo a tua vontade e estou passando um perrengue danado. Basicamente, o Salmo 73 é isso, o Salmo de Asaf, né? E parece que Asaf está dando voz a muitas pessoas dos dias atuais. A gente olha assim e tal, vê a coisa acontecendo, vê como se o mal tivesse vencendo, né? O bem tivesse caindo, ficando para trás. Mas aí Asaf fala assim, ó, eu tinha essa percepção até que eu entrei no templo do Senhor. Quando eu entrei no templo do Senhor, comecei a adorar a Deus, comecei a buscar o Senhor, eu percebi, meus olhos se abriram, eu percebi que o destino, perdão, que o destino dos maus era ruim. Que o caminho deles não era essa delícia toda como estava aparecendo. E eu percebi que não tem nada melhor do que ser fiel a Deus, do que estar na presença do meu Senhor. E aí ele começa ali a salmodiar, Asaf, ele, né, ali, aquilo era uma poesia que ia virar uma canção. Então ele começa ali a criar a sua arte dele, dessa meditação profunda, de que a presença de Deus, ela nos traz valores eternos que vão além de qualquer moda. Então, os valores do Senhor Deus, eles passaram pelo teste do tempo. O que vai sustentar o teu casamento, o que vai sustentar a tua relação com Deus, o que vai sustentar a tua vida social e a tua vida íntima, a tua vida pública, a tua vida particular, são os valores eternos da palavra, sabe? Eu nunca sou, nós falamos aqui há dias atrás, a gente não pode negar que existem todos os dias novas estratégias, e não tem problema em mudar de estratégia. O problema é mudar de valores. Quando você está com um valor bom e você abandona só porque não está dando certo aquilo. Você tem que abandonar valores ruins. Valores bons, meu irmão, permaneça fiel a eles. Mesmo que o cenário atual não lhe seja favorável. Por quê? Porque esses valores, eles passaram pelo teste do tempo. Hoje está ruim. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Deus, aquele que tem esses valores, aquele que emana esses valores, ele está com você. Quando você está com os valores de Deus, Deus está do seu lado, Deus está do seu lado. Então, essa atemporalidade da sabedoria, entre muitas coisas, ela também nos valida desse jeito. Então, o fato da sabedoria ser atemporal, como nós falamos aqui, nos mostra que ela serve para qualquer tempo,
nos mostra que a gente consegue resolver os problemas de hoje e também os problemas de amanhã e consegue lidar com os problemas do passado. E o fato da sabedoria ser atemporal nos mostra também que ela passou pelo teste do tempo, foi testada e comprovada na prática, não é só uma moda passageira, tá bom, gente? Vamos orar? E aqui apareceu agora o último aviso de bateria do celular, então já vai realmente esgotar. Vamos acelerar para orar. Quero convidar você, antes de orar, a se inscrever aqui no canal, deixar um like nessa transmissão e entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu te envio diariamente o link dos devocionais e as minhas anotações pessoais, tá bom? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço por esse devocional. Crava essa palavra em nossos corações e ajuda-nos, Deus, a percebermos e aprendermos mais e mais da sua sabedoria todos os dias. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de tudo que nós temos, do caminho que nós temos trilhado, de tudo que nós temos feito. Mas não te pedimos misericórdia apenas no sentido de livrar da condenação futura, mas que a sua graça, a graça que nós lemos lá em Tito 2, 11 e 12, a mesma graça que salva, também reeduca. Que o Senhor nos ajude nesse processo de transformação, nesse processo de reeducação, nesse processo de aprender novos valores, novas práticas, e que o Senhor nos sustente, Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que podem sentir medo perante o desafio de te servir, pessoas que podem se sentir intimidadas com medo de falhar, com medo de cair, com medo de envergonhar alguém, mas que todo sentimento nesse sentido seja vencido agora pela presença do Senhor Jesus. Como disse Pedro, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Meu Deus, nós queremos correr para ti todos os dias. Ajuda-nos nisso. Em nome de Jesus. Amém, gente. Like no vídeo, se inscreve no canal. O link do grupo do WhatsApp, esqueci de falar antes da oração, está fixado nos comentários. E lá nos comentários você coloca também, por gentileza, qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.